Estamos de volta com o programa Oficina da Mente aqui pela TV Mundo Maior ao vivo para você. E hoje o tema do nosso programa é o egoísmo. Você que está em casa deve estar se perguntando: o que eu posso fazer para melhorar o meu egoísmo? Como que eu posso deixar de ser uma pessoa egoísta? A gente vai dar algumas dicas aqui, o Pazian, né, Pazian? Você vai trazer algumas dicas para isso, para trabalhar o egoísmo? Eu vou guardar só para mim, porque eu sou uma pessoa egoísta. Ah, não acredito que você vai fazer isso. Pessoal assistindo a gente no Brasil inteiro, você vai deixar... Vida, viu? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. E isso vai te trazer o autoconhecimento, claro, de se tornar uma pessoa cada vez menos egoísta, talvez até um pouco mais altruísta. E você também tem uma oportunidade muito especial de fazer algo não só por você, mas pelo mundo, que é ficar sócio do Clube Amigos da Boa Nova e transmitir essas mensagens deste programa, de todos os programas que você acompanha pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova e também os livros da editora Mundo Maior. Você pode levar isso para casa de milhares e milhões de pessoas. É muito fácil, é muito simples. Ficando sócio do Clube Amigos da Boa Nova, além de transmitir essas mensagens do bem, você ainda tem benefícios e descontos em livros, DVDs, palestras e eventos, além de receber uma infinidade de benefícios como links para assistir programas antes da data de estreia deles e também links para baixar conteúdo online. Então, ligue lá para 0800 12 18 38 ou entre no amigosdaboanova.com.br e tenha aí uma atitude, uma chance, uma oportunidade de ser altruísta com o mundo de regeneração que já está chegando e depende de você, de mim e do Pazian. Não é mesmo, Pazian? É isso aí. Bom, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo sobre o egoísmo, Pazian, eu queria entender um pouco melhor como que funciona a influência das pessoas que estão próximas de nós. Será que algumas atitudes delas podem influenciar que a gente se torne mais egoísta? Do tipo, vou dar um exemplo que eu acho que vai bem ao encontro disso, né? Os pais. Os pais podem ter atitudes com os filhos que vão tornando eles pessoas egoístas? Sim, nossa, muito bem formulado. Entendendo assim, os pais, seres encarnados, com uma tarefa de evoluírem, recebem a missão de terem outros seres para receber essa orientação, mas não se tornam super-heróis como as crianças imaginam, né? Os pais, são seres falíveis, como todos nós. E na hora que nós passamos as instruções, nós misturamos um pouco daquilo que a gente conhece com um pouco do nosso egoísmo também, né? A gente quer proteger os nossos filhos. E nessa proteção, muitas vezes a gente dá conselhos que vão formatando a personalidade dele, que são informações egoístas. Então, por exemplo, esse lanche é teu, hein? Não vai ficar dando para todo mundo que você vai ficar com fome. Você não quer que seu filho seja uma pessoa assim, que não partilhe o alimento, você não quer que ele passe fome. Sim. Então a criança chega, o outro pede um pedacinho, ele fala, não, esse é meu, ele aprendeu. Ou não, porque as crianças estão vindo tão evoluídas que viram para a gente e falam, mas meu amiguinho tem fome, e aí? Então eles estão ensinando a gente a ser um pouco melhor. Mas enfim, esse é um exemplo. Mas eu acredito que no decorrer da vida, não só os pais, mas os amigos, as pessoas, a sociedade, passam informações que vão nos estimulando a sermos egoístas, né? Mas aí depende de cada um, é o aprendizado. É que nem que disse sobre a maldade que há no mundo. Há muita influência malévola, né? Sim. Mas somos nós que decidimos, essa é a nossa aprovação, esse é o nosso aprendizado. Então, sermos egoístas também é uma tendência muito grande, mas é para que sejamos testados. Agora, não só no aspecto material, Júlio, mas no aspecto espiritual também. Existe a influência, né, de sermos também egoístas. Eu penso que na nossa evolução, isso feito de uma forma bem tranquila, sem peso, eu acho que à medida que a gente for evoluindo, o egoísmo vai sendo assim diminuído e nós nos tornaremos pessoas mais participativas, mais altruístas e tudo mais. Eu vou dar um pequeno exemplo. Muito frio, tá?
eu venho aqui e te dou uma blusa, um casaco bem bonito. Você fala, pô, Paziano, obrigado, tal. Aí a Gabi chega e fala, nossa, eu tô morrendo de frio. Você daria para ela? Eu acabei de te dar. Você emprestaria? Uma atitude normal é, desculpa a expressão, dá uma de migué. A gente disfarça, né, e para. Ou no mais, para ser cavaleiro, você fala, vou te emprestar então o casaco. Sim. Mas tem um caso do Chico Xavier, tem vários casos. Mas tem um que ele acabou de ganhar a blusa, um casaco de couro muito bonito, e aí a pessoa deu, daqui a pouco entrou uma pessoa assim com um poder aquisitivo menor, não estava agasalhado, ele pegou o casaco e deu. Então, Chico Xavier, por exemplo, um ser muito evoluído, não fez aquilo para aparecer, não... Foi com uma intenção positiva, como a gente falou, né? Normal, é uma coisa natural para ele. Como as pessoas próximas contavam que tudo que ele ganhava, ele dava e tudo mais, né? Porque ele sentia o prazer. Aí não é só sentir o prazer, aí já vem um misto de conhecimento, né, de plenitude de alma e tal. Disciplina, né? Exatamente. Então, o que é egoísmo? De repente você não tem esse alcance do Chico e você está com frio. Sim. Você fala, não, mas eu estou com frio. A palavra egoísmo é muito forte. Mas se você não atingiu ainda um nível de um Chico, eu não vejo erro nisso. Não dá para se cobrar tanto por isso. Exato. É coisa que muitas pessoas se cobram e acabam criando culpas. A gente é cheio de culpas, somos cheios de culpas, né? Sim. Então tem que aliviar um pouquinho. Poxa, tá, ela não tem, ela não trouxe, ela não tem, não tem, caramba. Vou pensar, pode ser até que você pegue a blusa e dê, ou compre uma blusa para ela. A gente tem que pensar nisso, mas não ficar com sentimento de culpa. Sim. Nós não somos perfeitos. E a sociedade, muitas vezes, principalmente a sociedade religiosa, incute em nós padrões de culpa. Você tem que ser muito bom. Poxa, eu tenho que ser bom. Tem quase um manual de instrução para você seguir, né? Exatamente. Então você pega o Evangelho, né? No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde tem explicações, é um manual da onde devemos chegar. Sem dúvida. Mas tem que ir com calma. Né? O que está pegando mais? Eu vou trabalhar mais a ira, vou trabalhar o altruísmo, mas ir com calma. A gente não vai conseguir ser perfeito. Quer dizer, eu acho que eu não consigo. Não sei você. Também não. Nesta encarnação. Então tem que tirar um pouquinho do peso. Sim, tem que ir mais tranquilo, né? Não é? E você que está em casa, pode participar conosco. A gente já deixou uma pergunta lá no Facebook, mas você pode mandar também um e-mail para nós, através do oficinadamente@tvmundomaior.com.br. A pergunta é, o que você faz para deixar o seu egoísmo de lado? Quais são as atitudes que você toma ou como você lida com o seu egoísmo? Manda pra gente perguntas também, sugestões, comentários, que a gente vai abrir aqui e, enfim, comentar sobre as suas mensagens. Paziano, eu gostaria de trazer aqui um ponto que tem no Evangelho. Tá. Né? A gente comentou sobre o Evangelho como um roteiro de vida, né? Enfim, um manual de instruções, diríamos assim. Sim. E no próprio Evangelho, lá no capítulo 11, né? Que é o de amar ao próximo. Na mensagem que Emmanuel deixa, falando sobre o egoísmo, eu tirei um trechinho curto, que eu acho que ele traz um ensinamento interessante. Ele fala o seguinte: o egoísmo é a fonte de todas as misérias deste mundo. Ponto. Né? Então ele já é bem objetivo. É a negação da caridade e é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Pensando nisso, principalmente na primeira frase, a questão da fonte, ou seja, de onde surgem as outras dificuldades do ser humano. A gente poderia dizer, por exemplo, que o ciúme é resultado do egoísmo? Eu acho que ele faz parte, né? Faz parte sim. Inclusive a colocação de Emmanuel, a gente deve atentar que aqui é aquele egoísmo mesmo, é aquele clássico. É aquele que primeiro eu, depois o resto, não importa se a minha atitude prejudicará outras. E isso, infelizmente, é uma constatação, né? Que está no Evangelho do segundo Espiritismo. A humanidade, se a gente for analisar todos os grandes males, né, inclusive atuais, a gente vê que reside no egoísmo. Você fala, como é que uma pessoa pode fazer isso? Está prejudicando um monte de gente, mas os egoístas se unem
cada um com a sua egocentria, para prejudicar um monte, mas para ter um certo conforto. Eu posso ter esse conforto em cima dos bens das outras pessoas, não importa. Eu e minha família, é sempre assim, né? E os ciúmes é a sensação de posse, né? Ciúmes pode ser relacionado a uma pessoa, né? Pode ser relacionado a um bem, objetos né? mesmo, objeto. né? Essa casa é minha, ninguém entra, ninguém sai, aquele tipo de coisa. Pode ser relacionado, inclusive, a uma situação? A gente brincou aqui no começo do programa. Não, esse programa quem apresenta sou eu. Sim, pode. Aí entra um pouco também de vaidade, né? Mistura, né? Mistura tudo. A gente gosta de definir, mas tudo é um problema, né, interno. Mas tem... Não, por exemplo, daqui a pouco você não quer que mexa na mesa, você não quer que troque a caneta, você não quer... Né? Mas eu penso assim, está prejudicando alguém? Não, então tranquilo. Okay. Mas se você chega e fala, não, corta metade do paziano, só mostra a metade, já começa a ficar meio preocupante, Não né? é bacana. E é com uma intenção negativa, né? Isso. Que é o que a gente falou no primeiro que bloco. você comentou, é a intenção. Sim. Então, o que Emmanuel se refere é aquele ímpeto, né? A pessoa, ela tem aquela impulsividade a prejudicar os outros, porque ela quer o bem para ela. Sim. Não importa o que vai acontecer com você. Exatamente. E esse é um mal, assim, terrível. E realmente é a fonte de todas as... Tudo deriva daí. Você me falou ciúmes, deriva daí, a né? inveja, a vaidade. O ódio e tudo assim que extrapola os sentimentos. E você que está em casa deve estar com tantas dúvidas quanto eu que estou aqui, né? Batendo um papo com o Pazian. Então, sabe como você pode participar também? Ligando para a gente aqui na TV Mundo Maior. O telefone é 2086-4360. Você liga, fala com a produção, manda sua mensagem, sua pergunta, que a gente já vai ler no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.